Queria te convidar a fazer uma oração. Senhor Jesus, nós engrandecemos o Seu nome nesse lugar, Deus. Tu és adorado nesse lugar, Jesus. Deus, eu peço, Pai, que o Senhor venha promover uma atmosfera de graça, Deus, uma atmosfera de redenção tão poderosa, Senhor, nesse lugar, Pai. Oh, Senhor Jesus, que a Sua palavra, Deus, ela vá de encontro, Senhor, com o nosso coração, Deus, e ela vá limpando e nos purificando, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Pai, nesse momento, Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo venha fazer um trabalho em nós, algo que está muito acima da nossa compreensão, algo que está muito acima da nossa aptidão. Oh Deus, que essa maravilhosa graça, Deus, ela venha encontrar raízes muito profundas em nós. Oh Senhor Jesus, que nós possamos viver, Deus, em plenitude esse milagre. Que nós possamos viver em plenitude, Deus, a Sua vontade, a Sua palavra sobre nós. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João. Logo no capítulo 1. Eu tenho descoberto pela internet que falar sobre graça pode ser a melhor coisa na vida de um pregador, mas também pode ser a pior coisa na vida de um pregador. Porque ao mesmo tempo que a graça é algo tão simples, tão fundamental, tão básico na nossa fé, não deixa de ser um dos maiores desafios de interpretação do nosso coração para com Deus. Porque a graça, ela é meio que algo que não se explica bem, sabe? É algo que se vive, é algo que se sente, é algo que se faz. Mas todas as vezes que a gente tenta descrever, detalhar, desenhar bonitinho como ela funciona, parece que dá problema. Porque há sempre dois grupos, sabe, em oposição, que são muito radicais. Que são aqueles que são muito apegados à justiça de Deus, e ela provém de Deus. E aos que são muito apegados ao perdão de Deus. E fica uma questão na nossa cabeça. Se eu fosse perguntar para você, seria possível exagerar a bondade de Deus? Pensa mesmo, coloca na sua mente. Seria possível exagerar a bondade de Deus? Teria algo que seria bom demais e que nem Deus poderia fazer? Quando você começa a caminhar pela perspectiva da bondade, você vai ver diversos momentos onde nós temos que desafiar até os limites da justiça para compreender o coração de Deus. João capítulo 1, a partir do verso 16, diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E assim começa um dos evangelhos mais belos da Bíblia. O evangelista, ele começa a falar de forma muito poética, de um modo muito filosófico, falando assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que nós vimos e testificamos, nós temos conhecido da sua plenitude. Graça sobre graça. Porque a lei veio por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo. Então ele sai da introdução e começa a narrar a história. E você conhece. Havia um cara chamado João que pregava arrependimento. E ele reunia multidões de pessoas.
e elas eram por ele batizadas e tal, e Jesus aparece querendo ser batizado também. Então, ouve-se do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E o evangelho vai continuando nessa história tão poderosa, como Jesus ressignificou a relação de Deus com os homens. Jesus fez algo muito poderoso. E quando você percebe o tato de Jesus para com as pessoas, você vai ver diversos momentos onde pode ser que Jesus fosse mal compreendido pelas pessoas. Um dos principais apelidos de Jesus era ser amigo de pecadores. Porque Jesus, ele sentava com os pecadores, ele conversava com os pecadores, ele se sentava com os publicanos. Jesus, ele fazia toda sorte de milagres, e há um milagre em específico que é tão interessante, que é quando Jesus, ele toca em um leproso. E se você estuda a lei, você sabe o que acontece quando você toca em um leproso. Você toca em um leproso e você tem que passar um dia fora da sociedade, ali fora da cidade, para se purificar, porque é assim que mandava a lei. Mas aconteceu algo novo nesse processo, porque o leproso foi curado. As pessoas tinham medo de se contaminar com as impurezas dos outros, mas vem Jesus e contamina o leproso com a pureza dele. E claro que isso começou a mexer muito com os fariseus, muito com os saduceus. Em determinado momento, Jesus estava na casa de Simão, e chega uma mulher e se joga aos pés de Jesus e começa a lavar os pés dele com as lágrimas dela, e a enxugar com os cabelos. E logo aquele religioso olhou e falou assim: olha, se esse homem fosse um profeta, ele saberia que essa é uma mulher pecadora. E Jesus sabia que ele falava isso dentro de si, né? Então ele colocou para fora e falou assim: olha, existia um homem que tinha 2 devedores. Um devia pouco e outro devia muito, mas ele perdoou os 2. Quem amará mais ele? Então ele responde: eu tenho para mim que seja aquele que teve a maior dívida perdoada. Ele falou: sim, porque quem muito é perdoado, muito ama. Eu cheguei na sua casa, você não me deu nenhum beijo, você não me tratou tão bem. Você se limitou só à cordialidade mesmo, mas ela não, ela não cessa de beijar os meus pés. Sabe o que é graça? Quando eu olho os milagres de Jesus, os acontecimentos em torno da vida de Jesus, eu percebo que é esse sentimento mesmo que consegue reconhecer na fragilidade beleza. Que consegue reconhecer na fragilidade, sabe, justiça. E muitos são os casos e milagres, eu poderia passar a noite inteira aqui falando, mas eu busquei um na história que eu já achei bem especial. A história de um cara chamado John Newton. Talvez vocês nunca tenham ouvido falar dele. Ele nasceu em 1725. Eu mandei aí um arquivozinho para vocês darem uma olhada na história. Por que eu selecionei a história desse cara? Porque ele se tornou uma das vozes mais influentes do seu tempo a favor da libertação dos escravos. Ele nasceu em Londres, né? E ele pregava o abolicionismo. Ele foi uma das primeiras vozes brancas a pregar o fim da escravatura. Aí beleza, o que aconteceu? Ele aceitou a Jesus, né? Ele não era assim antes, e depois ele assumiu esse futuro glorioso. Mas sabe o que ele era antes? Ele era um traficante de escravos. Ele passou a sua vida inteira traficando escravos. Ele pegava e levava ali da Europa até a América e voltava, e fazia isso diversas vezes. E, assim, é estranho você perceber como que ele mudou de pessoa, de figura assim tão rápido. Quando Jesus encontrou ele nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais.
E coube a ironia do destino fazê-lo conhecido pela composição de uma das músicas mais incríveis da história cristã. É aquela música Amazing Grace. Já ouviram? Amazing Grace, how sweet the sound. Eu não sei cantar inglês e nem cantar. Mas essa música, ela marcou tanto a história, sabe? Como uma canção emocionante. Ela foi cantada, por exemplo, quando Nelson Mandela foi solto da prisão e assumiu a presidência da África do Sul. Ela foi cantada no funeral de diversos presidentes americanos. Quando Martin Luther King, ele compartilhou o sonho dele de ver uma América com brancos e negros vivendo juntos, essa canção foi tocada também. E por que eu busquei a história dele? Porque ele era o cara mais improvável para falar do amor de Deus, para compor uma música tão poderosa assim. Ser traficante de escravos era uma profissão que exigia muito estômago, sabe? As pessoas sofriam ali. E ele nunca se considerou uma pessoa tão boa. Ele sempre achou que ele era uma pessoa ruim mesmo. Ele era regado de vícios, ele tinha, sei lá, muitos defeitos como pessoa. Aí um dia, transportando escravos, ele foi pego por uma tempestade em alto mar. E quando ele foi pego por essa tempestade, ele clamou a Deus e clamou misericórdia. E Deus foi misericordioso com ele e ele acabou vivendo. Quase ninguém sobrevivia a um naufrágio assim. E ele acabou sobrevivendo. E foi aí que ele pegou e mudou a chave de vida dele, porque ele caminhou com um pensamento: como Deus poderia ouvir a oração de um ser tão desprezível como eu? Como Deus poderia parar para ouvir a oração de um ser tão desprezível como eu? E foi nesse momento que ele começou a estudar o Evangelho, ele começou a se entregar mais ali para a Bíblia, para os estudos, se tornou pastor anglicano e compôs essa canção. E esse é só um exemplo de como a graça funciona, porque você vai ver histórias assim acontecendo o tempo todo, comigo, com você, com personagens da história, com personagens da Bíblia. A graça é aquele milagre que realmente transforma o perdido em um príncipe. Amém? Sabe, ao longo da história da igreja, você vai perceber que sempre na discussão da teologia, existem palavras-chave que eles vão compondo, eles vão estudando para chegar a algumas conclusões. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eles vão pensar sobre a palavra salvação. E vários líderes, pastores, teólogos, eles pegam e vão estudando para tentar explicar como funciona a salvação. Isso é só um exemplo, né? Só que cada vez que uma palavra do vocabulário cristão, ela é debatida, ela é discutida amplamente, você vê mudanças de comportamento muito significativas na sociedade. Um exemplo disso é quando acontece a reforma protestante sobre a bandeira da justificação pela fé. Um exemplo. Logo depois, se percebeu uma mudança de comportamento de consumo. As pessoas antes, elas tinham uma relação tão intensa com a compra de indulgências, com a compra de salvação, com a compra de bênção, de lote no céu. E de repente, quando Lutero prega essas coisas, você vai percebendo que as pessoas param de acreditar em coisas tão simples assim, Tipo, como assim eu vou comprar um terreno no céu? Como assim eu vou colocar a alma de alguém no purgatório? E elas começaram a questionar, e as relações começaram a mudar, porque todo o dinheiro delas era guardado para comprar indulgências religiosas. Agora não, agora elas vão estar pensando nas suas famílias, pensando em construir uma casa, em comprar uma carroça, um boi, alguma coisa nova. A mudança de pensamento produziu a mudança de comportamento. É isso que eu quero dizer.
A mudança de pensamento produziu a mudança de comportamento. E não foi só a fé que passou por isso. Todas as palavras, a fé, a salvação, os milagres, a justiça, tudo ali foi meio que revisto e foi desenhando o caminho da história. E parece que nos dias de hoje, voltou a ficar na moda falar de graça. Então você vai sempre ver alguma pessoa falando de graça no Instagram, falando de graça no YouTube, falando de graça através de um livro, em um vídeo. Mas por que a gente perde tanto tempo buscando a opinião de tantas pessoas quando nós temos a palavra? Então você vai, baseando a sua espiritualidade a partir da busca de outra pessoa, e não deveria ser assim. Aquilo que você cresce, aquilo que você constrói em Deus, deveria ser a partir do seu relacionamento direto com Ele. Só que é mais fácil terceirizar, não é? É mais fácil quando o pastor que lê a Bíblia por você. É mais fácil quando a irmã da intercessão que intercede por você. É mais fácil quando alguém ora por você. Mas, cara, o convite de Jesus é exatamente te fazer protagonista da sua vida espiritual. Onde você mesmo pega a sua palavra, vai para o seu secreto, ora, jejua, mas parece que está difícil. É muito cansativo seguir a Jesus dessa forma. E por falta de profundidade pessoal, você vê grandes multidões de pessoas sendo levadas aí por ventos de doutrina. Não é? São ventos de doutrina. Acontece que quem é nascido do Espírito é Espírito. E quem nasceu do Espírito, ele é guiado só pelo vento do Espírito. Ele não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas ele sabe que vem do Senhor. Então, talvez o meu convite hoje é para que você realmente desenvolva uma relação com Deus. Mas por que às vezes nós sentimos que nós não podemos ter essa relação com Deus? Porque você consegue olhar para si e ver, poxa, eu erro pra caramba, eu faço tantos pecados, eu tenho tantas coisas. Então, você mesmo fica se excluindo de ter vida com Deus. Mas eu vou te falar, cara, a graça, ela é um mistério exatamente porque ela é a que te dá esse acesso, esse livre acesso diante do Pai. Para você mesmo buscar, para você mesmo construir, para você mesmo refletir. Será que só eu tive momentos onde eu estava ali com a minha Bíblia orando e de repente Deus fala tão profundamente ao meu coração e eu começo a chorar e começo, a me envolver? É só comigo? Eu creio tanto nessa casa como uma casa apostólica. Eu creio tanto nessa casa como uma casa apostólica. Imagine o perigo que é você sair daqui falando coisas que Deus não disse. Às vezes é até por isso que Deus ele vai segurando mesmo todo o potencial do que você pode ser, porque você ainda não aceitou convicções tão básicas. Porque uma vez que você tem a palavra da verdade nos lábios, é Deus quem financia o caminho para você chegar até as nações. Nós estamos vivendo hoje um dos momentos mais missionários do Brasil. Vocês estão acompanhando o Descende, vocês estão acompanhando as movimentações, não é? Que coisa poderosa, que coisa incrível. Jovens se levantando no mundo inteiro para orar, para clamar ao Senhor, colocando as suas vidas à disposição do Evangelho. Quando foi que um presidente da República chegou aí numa movimentação evangélica missionária de peso? Quando foi que isso aconteceu? Para quem goste dele ou para quem não goste dele, ele está lá representando uma nação. Nós somos exportadores da palavra mais poderosa do mundo. Mas às vezes a nossa forma de entender a palavra é estranha. Quase sempre você vai ver na Bíblia as pessoas colocando a graça em oposição à lei. Porque isso fazia parte do cenário moral daquele tempo. As pessoas elas só conheciam a lei. Você nunca pode julgar um fariseu, ou seja lá quem for, por ser extremamente estudioso da lei, porque aquilo era que ele entendia ser relacionamento com Deus. A espiritualidade, ser espiritual naquele tempo, era você ser praticamente um advogado. Você tinha que conhecer as leis, você tinha que decorar as leis, você tinha que meditar nela dia e noite,
você tinha que passar essa lei para os seus descendentes, e tudo que poderia fazer oposição àquela lei era visto como uma coisa ruim. Quem não conseguia ser totalmente profundo na lei era tido por um criminoso, por um incrédulo, por alguém que não teme a Deus. Era assim que as pessoas viam aqueles que não gostavam da lei. Mas eu vou te falar uma coisa, a graça nunca entrou em oposição à lei. Nunca. É estranho você pegar e fazer essa divisão da Bíblia entre a lei e a graça. Então, no tempo da lei você podia fazer isso, no tempo da graça você já não pode mais. No tempo da graça você podia fazer isso, no tempo da lei você não podia. Não, não é tão simples assim. A Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e capaz de exortar, de consolar, de redarguir. É assim que funciona a palavra. Ela é toda. Eu não sei por que fizeram tanta guerra contra o Antigo Testamento assim. A graça não faz oposição à lei. A graça é praticamente a mãe da lei. Sabe? A gente só recebeu alguma lei porque Deus é gracioso. A gente só recebeu alguma palavra, alguma escritura porque Deus é bom. Você vai ver, por exemplo, a história de Abraão, Isaac e Jacó, e você vai navegando ali por aquela genealogia, e você vai percebendo momentos onde Deus vai livrando o seu povo, enviando anjos, abrindo o mar, cortando, inimigos. A Bíblia inteira é um livro de graça. Mesmo que as pessoas não tinham visto a graça na lei, a graça sempre esteve lá. Então, você tem que cortar o barato desses pregadores que começam a fazer diferença entre a lei e a graça, como se a Bíblia começasse a funcionar só de Mateus para frente. Não, eu realmente fiz um esforço para buscar ser o mais bíblico possível dentro do Velho Testamento para pregar a graça para vocês hoje. Abre a sua Bíblia em Mateus aí, Mateus capítulo 1. Verso 19. É um texto até não tão conhecido, é um texto mais descritivo do que... Eu vou ter que ler aqui na minha Bíblia, que no meu celular falhou. Eu vou ler Mateus 1, do verso 18. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Texto pequeno, texto simples, mas me chama muito a atenção a forma que Mateus interrompe o texto para dar uma qualidade para José. Presta atenção bem no 19 aí. José encontra sua mulher, a sua futura mulher, grávida. E ninguém pode julgar José por querer deixar Maria nessa situação. Porque, principalmente no Oriente Médio, violar um casamento é uma coisa muito terrível. Talvez um dos pecados mais socialmente condenados na época. E ele simplesmente encontra a mulher que lhe foi prometida grávida. Aí o texto vai e coloca uma vírgula e coloca assim: José, como era justo, vírgula, decidiu deixá-la secretamente. Mas por quê? Por que o evangelista chama José de justo?
Porque, é claro, o gesto de José era muito bonito. E ele podia ser qualquer coisa, menos justo. Porque o que seria justo a ser feito é ele expor Maria. Era o ser mais justo. Seria ele pegar e pressionar os pais dela para ter o dote de volta. Talvez o mais justo seria ele dizer para todo mundo que o filho não era dele. E quem sabe, no cumprimento da lei do adultério, ele deveria consentir no apedrejamento dela. Correto? Mas a Bíblia não, a Bíblia fala assim, não, e José, como era justo, decidiu deixá-la secretamente. E ele contrariou toda a lógica machista do tempo dele. Porque isso não era justo. O que José fez foi um ato de misericórdia. Justiça é aquilo que eu te dou porque você merece. A misericórdia é aquilo que eu te dou porque você não merece. Isso é misericórdia. A graça ela é um favor imerecido. E tudo que ele deu para ela naquele momento, mesmo querendo abandoná-la, foi um ato de sensibilidade, porque para o céu, justiça é isso. O evangelista Mateus chama José dessa forma de justo, porque esse é o significado de justiça que o céu tem. Justiça para o céu é um ato de sensibilidade. A justiça ela existe para promover a vida e não a morte. E o problema é que as pessoas estavam interpretando a lei para produzir a morte. Chega ao ponto de eles colocarem uma mulher em adultério aos pés de Jesus e dizer, olha, na nossa lei estão mandando apedrejar, o que você diz? E Jesus fala assim, olha, aquele que não tem pecado, que atire nela a primeira pedra. Olha como a justiça, ela pode ser um instrumento de sensibilidade, um instrumento de graça. E é interessante porque a Bíblia fala que Jesus ele não veio para revogar a lei. Ele veio para cumprir a lei. E há pessoas que olham para essa situação de Jesus e pensam que ele não cumpriu a lei, porque ele deveria apedrejá-la. Jesus deveria apedrejar aquela mulher. Inclusive ele falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem que não tinha pecado ali? Jesus. Então Jesus descumpriu a lei? Não. Porque a Bíblia fala que logo após a fala de Jesus, um a um dos acusadores, eles abandonavam as suas pedras ao chão. Um a um. Até o ponto que ficou só ele e a mulher. E quando ficou só ele e a mulher, ele perguntou para a mulher dizendo assim, mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela fala, já se foram, Senhor. Ele falou, então eu também não te condeno. Sabe por quê? Porque ele não poderia condenar. A Bíblia fala que as execuções elas só poderiam ser feitas na presença de duas testemunhas. Quando Jesus falou, quem não tem pecado atire a primeira pedra, as pessoas foram abandonando. Elas foram abandonando ali o lugar e ficou só Jesus e ela. Falou, olha, eu tenho que cumprir a lei. Eu vim para cumprir a lei, mas eu não posso cumpri-la por falta de testemunhas. Aproveita, vá e não peques mais. Vá e não peques mais. A lei sendo usada como um instrumento de graça. Jesus ele não revogou a lei, ele cumpriu ela totalmente. A questão é que os fariseus, os estudiosos, os saduceus, eles olhavam para a Bíblia e não tinham sensibilidade alguma, porque se relacionavam com o texto, mas não se relacionavam com as pessoas. A palavra graça, ela aparece no Novo Testamento 155 vezes. Das 155 vezes que aparece, 100 são só nas cartas de Paulo. E dessas 100 vezes que aparece nas cartas de Paulo, 22 vezes é só na carta aos Romanos. Agora, olha só que interessante. Mesmo Jesus falou muito menos de graça do que Paulo. Jesus falou muito menos de graça do que Paulo, e a graça, quando você olha nos evangelhos, lá Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que ela tem um sentido, uma conotação de gratidão.
É como quando Jesus, ele pega os pães e os peixes e ele levanta e, dando graças, partiu e multiplicou os pães entre eles. É esse o significado da graça na boca de Jesus. Gratidão. E depois de Jesus, ela vai adotando mais características de filosofia, falando a graça, a soberana graça, pela graça de Deus, estou aqui, sabe? Mas quando Jesus falava, só tinha o significado de gratidão. Isso aconteceu porque Jesus, ele se ocupou muito pouco de falar sobre graça. Jesus, ele se ocupou de demonstrar a graça. Jesus, ele pegava, ele tratava com a graça na prática. E esse é o problema da nossa geração. A gente está tentando coletar do YouTube, do Instagram, do Twitter, de todos os lugares, um conceito sobre graça, mas somos poucos fluentes no idioma da graça, na vida das pessoas. Nós falamos tão pouco de graça. Será que as pessoas conseguem olhar para você e sentem que você é um perdoador? Porque a graça pregada por Jesus, ela gera fruto. Era uma vez um homem que devia 10.000 talentos ao seu senhor. E por conta do atraso da dívida, esse senhor já estava pegando a família dele para vender como escravo, para tentar pagar a dívida. Até que ele se ajoelha diante do seu senhor e diz assim: por favor, sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. E esse clamor comoveu o senhor da dívida, e ele perdoou a dívida de 10.000 talentos. Cara, 10.000 talentos é um valor tão alto para aquele tempo, que só Mateus registra essa história, porque ele mexia com dinheiro, ele entendia. Mas era um valor muito alto, muito alto. Acontece que quando esse que foi perdoado estava saindo, encontrou uma pessoa que devia para ele uma mixaria. Devia para ele um valor muito pequeno. Mas ele não reproduziu a graça que recebeu. Ele pegou e questionou e colocou ele na parede e falou: por que você não me paga o que me deve? Paga-me o que me deve. E ele: não, seja paciente comigo. Ele: não, me paga o que deve. Acontece que as pessoas perceberam o que estava acontecendo e foi reclamar lá com seu senhor. Até que ele chama esse servo de volta e fala assim: olha, eu não te perdoei uma dívida de 10.000 talentos? Por que você não perdoou uma dívida muito menor de outra pessoa? Aquilo que eu fiz, aquela bondade que eu fiz para com você, eu fiz para que você pudesse reproduzi-la em outros lugares. Mas quando você não faz isso, você está paralisando o processo de Deus, sabe? Você foi perdoado, eu fui perdoado. Quem somos nós para não perdoar quem está lá fora? Quem somos nós? E é engraçado que conosco nós somos muito perdoadores. Você sempre perdoa os seus atrasos, você sempre perdoa os seus erros, os seus pecados, os seus vacilos, mas quando alguém peca contra você, aí você realmente fica se sentindo injustiçado, perseguido pelo diabo. Não, cara, Deus só está multiplicando na sua vida oportunidades para você manifestar a graça de Deus. Eu amo a graça de Deus. O problema é que quando você vive nos dois extremos, que é você ser legalista demais e, sabe, e você ser tipo, não sei dizer essa palavra de um jeito bonito, mas quando você se apega à graça demais, assim, exagera ela assim num ponto onde Deus não está nem aí para o jeito que você está. Vem, Deus, pode continuar errando, que Deus não se importa. Aí você está começando a entrar em um lugar perigoso na Bíblia. Porque Deus, ele perdoa todos os pecados, todos. Não existe uma ofensa assim: nossa, mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você blasfemar do Espírito Santo, você não tem perdão, mas você não teve nem a chance de ser perdoado. Mas todos os pecados que você pensar que pode produzir, Deus pode perdoar, mas Ele nunca vai deixar que você saia da mesma forma que você entrou. Porque a lei, ela fala assim: vá e no ano seguinte volte com outro cordeiro. A graça, ela faz assim: vá e não peques mais. A lei, ela vai dizer: não, pronto, a gente já fez o ritual, você já pode ir, ano que vem a gente se vê de novo. A graça não. A graça é: vá e não peques mais.
Não existe muito espaço na Bíblia para aquele cara que fica pecando sempre, sempre, sempre no mesmo lugar e nunca se converte. O que a Bíblia está dizendo a respeito desse cara é que ele nunca foi salvo. Sabe, tipo, tem um texto em Hebreus, abre aí, Hebreus capítulo 6. Esse texto ele deveria causar temor no nosso coração. Hebreus capítulo 6, verso 4. Diz assim: porque é impossível, repita, impossível. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à humilhação, à vergonha. Olha só, eu vou ler de novo esse texto, talvez ele seja muito difícil de entender. Mas olha só, ele fala assim: é impossível que o cabra tenha se convertido, que o cabra tenha conhecido o Espírito Santo, que ele tenha provado da boa palavra de Deus, dele ter frequentado cultos tão maravilhosos quanto esse, dele dizimar, dele pegar e pregar a palavra do Evangelho. É impossível para ele que uma vez que ele abandone tudo isso, ele pegue e seja renovado para o arrependimento. É impossível. Porque das duas uma, ou Jesus não funciona, ou essa pessoa não se converteu. Qual das duas opções você acha que é a mais sensata? Então tem pessoas que precisam rever o seu novo nascimento, para parar a pensar assim: rapaz, será que eu fui salvo mesmo? Será que eu nasci de novo mesmo? Porque não é natural para aquele que nasceu de novo continuar a ser aquilo que ele era antes de conhecer Jesus. Não é natural. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre alguém que conheceu a Jesus, essa pessoa nunca mais foi a mesma. Mas nunca mais. Todas as pessoas que tiveram contato com Deus, elas foram completamente transformadas, porque Deus funciona. Jesus é real. Ele ressuscitou, Ele está vivo mesmo. Tipo, não é uma história, não é uma ficção, não é uma mentira. Se você entrou no Evangelho, nunca mais você volta a ser a mesma pessoa. Se você virar mais um pouco para frente, Hebreus capítulo 10. Só um pouquinho para frente. A partir do verso 26, diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver profanado o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Ou seja, quem é que pensou que a graça facilitou as coisas? A graça não facilitou nada. A lei era difícil, a graça é muito mais difícil. Porque na lei você tinha que sacrificar um animal. Na graça o sacrifício é você. Na graça é você que morre. Então não tem essa sensação assim de como você é especial, de como você é bonzinho, como Deus tem sorte de ter você como filho. Não funciona assim. Ele continua sendo soberano e o nível da exigência subiu muito mais. É claro que é o próprio Jesus que diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas mais na frente tem outro versículo que é um pouco diferente, que fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque você pode vir do jeito que você está e Deus vai te perdoar de tudo que você fizer, mas continuar do jeito que você está, não.
aí é sem vergonhice. Aí é falta de maturidade cristã, é falta de evangelho, é falta de conversão, falta de novo nascimento. Acontece que existe hoje um cristianismo nominal, né? Ou seja, eu me acho cristão. Por quê? Porque eu comprei uma camisa legal que tem uma cruz. Eu me acho cristão, porque eu escuto as músicas da Gabriela Rocha. Eu me acho super crente. Não, cara. Não é você que está avaliando isso. No Antigo Testamento, o profeta, era ele que avalizava a qualidade do sacrifício, era o sacerdote. As pessoas chegavam lá com a ovelha, o sacerdote olhava se estava tudo bem e ok. No Novo Testamento, na graça, é Deus quem faz essa avaliação. A avaliação do sacerdote podia ser imperfeita porque o sacerdote era imperfeito. Agora, na avaliação da graça, a avaliação é perfeita porque Deus é perfeito. É por isso que ele olhou para Jesus e ele não encontrou nenhuma mancha, nenhuma mácula, nada. Nenhuma sombra de pecado havia em Jesus. E o sacrifício de Jesus, ele foi... qual é a palavra? Esqueci agora. Ele foi completo, ele foi pleno. Recebemos plenitude de Deus. É por isso que o sacrifício de Jesus, ele pagou pelos pecados do passado, do presente, do futuro. E todas as eras foram comprometidas pelo sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício era perfeito. Já para me finalizar, abre a Bíblia em Mateus, capítulo 22. Essa é uma das parábolas mais difíceis de se interpretar de Jesus. E eu queria muito que você prestasse atenção. Amém? Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois, enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se deles, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. A festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Olha só que parábola interessante. Há quem diga que as bodas é o céu, né? Então, ele envia os servos como os missionários para convidar as pessoas e leva as pessoas para o céu. Só que dessa forma, iria parecer que Jesus estaria expulsando uma pessoa do céu. Faz sentido para vocês?
por que Deus iria expulsar alguém do céu? Então não é o céu. Essa parábola está falando, na verdade, desse tempo, onde nós estamos congregando como reino de Deus. Amém? Acontece que o protagonista, é o pai e não o filho. O filho está aqui. Ele aparece, mas ele é muito subalterno nessa passagem. O filho, ele vai se casar. E quem está resolvendo as questões do casamento é o pai. E o pai resolveu convidar alguns amigos da família. Então, ele vai lá, envia alguns escravos, né, para fazer o convite. O convite, ele era meio pomposo, assim, né? As pessoas eram convidadas dessa forma naquele tempo. E os convidados começam a dar desculpas esfarrapadas para Jesus. Na versão de Lucas, e aqui aparece um pedaço dela, fala que um diz que não queria ir porque comprou uma junta de bois. Eu comprei uma junta de bois, eu tenho que ver os meus bois, eu não quero ficar sem ver os meus bois, então eu não vou para o casamento. O outro falou assim, não, eu me casei, eu me casei, né, lua de mel, não posso, porque me casei. Essa talvez seja uma desculpa melhorzinha ainda. O outro falou assim, não, eu comprei um campo e eu vou visitar o meu campo e eu não vou para o seu casamento. Só que é interessante que a versão de Mateus, ela fala que alguns pegaram aqueles escravos que foram levar o convite e ultrajaram e mataram eles. E esses que morreram são os profetas do Antigo Testamento. Aqueles que pregavam ao povo e o povo, na verdade, nunca se convertia, muito pelo contrário, assassinava os profetas. Acontece que o rei, tendo notícia disso, do desprezo que eles tiveram pela cerimônia, ele vai e envia um exército para destruir aquela cidade. Olha só que coisa esquisita. Ele manda um exército destruir a cidade. O cara estava preocupado com o boi e os boi morreu. O cara estava preocupado com o casamento, a mulher e ele morreram também. O outro estava preocupado com o campo pegou fogo, acabou. Como as nossas preocupações parecem ser importantes diante daquilo que é essencial. Essencial é o reino. Essencial é Deus. Mas a gente fica colocando preocupações e Deus vai lá e destrói tudo. Só que ele ainda estava com um problema nas mãos. O casamento estava vazio e sem convidados. Então ele pega alguns escravos e fala assim, vai e convide quem você encontrar pelo caminho. Quem você encontrar, você vai. E eles foram, e eles se encontraram. Então eles chegavam em pessoas, sei lá, em mendigos, em prostitutas, em viajantes, em mercadores, em todo tipo de gente. E foram convidando, e essas pessoas foram entrando. Isso é maravilhoso. A questão é que ainda era um casamento. E chegando lá, eles falavam, olha, a festa está cheia. A festa está cheia de pessoas. Aqueles convidados não eram dignos. Mas o que a parábola deixa claro é que os que estavam ali também não eram. Porque não tem ninguém que seja digno. A Bíblia fala em Apocalipse que João chorava e chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então qual é a diferença dos primeiros indignos para os segundos indignos? Qual é a diferença? Não tinha diferença nenhuma. Todos foram convidados para o casamento e ninguém merecia estar lá. Nem os que recusaram, nem os que se aproveitaram da oportunidade. Mas a festa estava cheia. E quando a festa estava cheia, ele encontrou um dentro da festa que não estava vestido adequadamente. E acontece que a pergunta do rei, eu queria que você focasse na pergunta do rei. Ele vira para aquele cara que está vestido de forma desadequada e fala assim, ei, como é que você conseguiu entrar aqui nesse casamento? Vestido desse jeito. Como é que você conseguiu? Aí a questão é, Deus ele realmente está avaliando o nosso mérito para entrar na presença dele? Você acha que é isso o significado dessa pergunta? Como se para entrar dentro de onde Deus está, você tem que estar vestido dessa forma, se comportando dessa forma, enquadrado dessa forma, é desalinhado com o Evangelho. Você concorda comigo? Então ele fala assim, como é que você entrou aqui? Agora foca na resposta do cara. Qual foi a resposta dele? Não teve resposta.
Quando a palavra fala, ele emudeceu, está dizendo, ele ficou mudo. Ele ficou sem voz. Ele ficou sem resposta. E ele pegou e foi lançado nas trevas exteriores, onde há ranger de dentes, porque ele não respondeu à pergunta. Olha só que estranho. Acontece que ele não estava ali avaliando a dignidade daquele convidado, porque indigno ele sabia que todos eram. Ele estava perguntando, você sabe qual é o meio que te fez entrar aqui dentro? E ele falou, não. Ele não falou nada, ele não respondeu. Ele falou, não, lança para fora. Porque você precisa ser consciente da graça que te alcançou. Sabe, quando você não sabe, você não tem certeza de como você na verdade foi parar nesse lugar. Tá estranho, eu vou te falar. Você tem que ter essa resposta na ponta da sua língua. Eu fui salvo pela misericórdia dele. Eu fui liberto pela misericórdia dele. Quando você não responde a isso, eu falo assim, ué cara, você não sabe o que você está fazendo aqui, sai daqui. Eu preciso de pessoas que carregam a consciência de que eu sou bom. Eu preciso de pessoas que carregam consigo a consciência de que eu sou misericordioso. Porque inconscientes da minha bondade eram aqueles também. Inconscientes da minha bondade era Israel. Que na verdade olhavam para a minha lei como um instrumento de morte, quando Jesus veio nos dizer que a lei é um instrumento de vida. Lá em Salmo, no capítulo 19, verso 7, diz que a lei do Senhor é perfeita. E ela dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor, ela refrigera a alma. O Evangelho nunca vai deixar de te fazer honrar pai e mãe. O Evangelho jamais vai te fazer cobiçar a mulher do próximo. Inclusive o Sermão da Montanha já começa nessa perspectiva dizendo, olha, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo que se você chamar o seu irmão de tolo, você já é réu do sinédrio. Não porque eu estou revogando a lei, mas é porque eu tornei a obediência da lei algo muito mais interno, algo muito mais interior, algo que tenha muito mais a ver com a consciência da graça. A má compreensão da graça, ela pode te afastar mais de Deus do que o pecado. A má compreensão da graça pode te afastar mais de Deus do que o pecado. Porque por má compreensão da graça, até aquilo que você pensa que está fazendo errado, às vezes não é errado. Então você sofre por antecipação por coisas que Deus não está te cobrando. Então você se afasta de Deus, porque você acredita que você é a pior coisa assim do mundo, e eu sei que você é a pior coisa do mundo, eu também sou. Mas existe uma diferença entre mérito e dignidade. O mérito é aquilo que eu te dou porque você merece. A dignidade é aquilo que eu te dou porque todos merecem. E uma vez que Jesus ele morreu por todos, ele deu para você uma posição. Ele deu para você e falou, olha, agora você já não é mais uma criatura somente, você é meu filho. Você faz parte da minha família. A importância que você pensa que pode ter, na verdade, só existe porque Ele que te deu essa importância. Não, você não é o centro do coração de Deus. Você não é mesmo, nem o centro do coração de Jesus. Você é um filho amado. Você é um filho amado. E Ele sim, Ele considerou relevante descer do céu, de toda a sua glória, e descer e se formar num ser humano. Humilhar a si mesmo, tomar a aparência de um servo. Porque Ele te amou. E ninguém pode desprezar o amor de Deus por nós. Nem você mesmo. Amém? Se você puder ficar de pé. Você precisa ser consciente daquilo que te alcançou. Você precisa ser consciente daquilo que te salvou. Você está aqui não porque você é bom, mas é porque Ele é bom. E a bondade de Deus está para ser uma das maiores crises teológicas dos últimos tempos.
Porque todos aqueles que vão falar da bondade de Deus sem ser bom com as pessoas, ele vai estar falando de algo que não funciona nela. Então, na verdade, aquilo que Deus faz em você existe para que você reproduza. A graça que te alcançou existe para que você alcance. A graça que te transformou existe para que você transforme. A graça de Jesus é tudo que nós temos. Parece pouca coisa, mas é tudo que nos basta. A graça é tudo que nos basta. Amém? Feche os seus olhos, comece a orar agora. Mas eu queria que você levantasse consigo um clamor, um clamor mesmo, pela sua vida, pela vida dos seus familiares, pela vida das pessoas que você quer alcançar. Eu queria que você levantasse agora um clamor, vivendo essa atmosfera de salvação que nós estamos pregando por meio das músicas, por meio das palavras, por meio das ministrações, por meio das conferências. Eu queria muito que você professasse essa graça que te alcançou. Eu queria muito que você pegasse e colocasse para fora mesmo todo esse sentimento que faz essa casa ser um lugar tão especial para todo mundo que participa dela. Eu queria muito que você orasse agora e fechasse os seus olhos e dissesse: Senhor Jesus, eu estou aqui, Deus, porque o Senhor me comprou. Eu estou aqui, Deus, porque o Senhor me convidou. Quando eu não tinha direito de estar nesse lugar, Deus, o Senhor pegou e me deu um direito. O Senhor abriu um novo e vivo caminho para nós. E agora, Deus, nós gozamos da plenitude da sua graça. A sua graça, Deus, tão poderosa, que exala esse lugar, Deus, com glória, com graça, com presença. Só vem, Senhor Jesus. Só vem, Senhor, e toma o nosso coração. Nos faz, Deus, perceber quão maravilhoso é o seu amor, quão intensa é a sua bondade. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre.